O Globoplay já liberou essa série nova, Emergência 53, e esse episódio é incrível. A gente vai falar um pouquinho do episódio 1 e 2, tudo que aconteceu, só que esse detalhe muda tudo, porque o empresário chega ali na chefe de uma unidade de emergência e faz um pedido doentio. Assuste a minha filha. Ele quer que a própria filha desista de ser enfermeira, e para isso ele topa colocar ela no meio do caos, no meio de tudo isso, da intensidade, no meio do morro pegando fogo. Maurício tá negociando a filha dele como se fosse ali um leito de hospital, e a Irene, claro, aceita. Não tem como a gente não falar disso. Emergência 53 é a nova série médica do Globoplay, dos mesmos caras lá de Sob Pressão, só que agora a ação tá na rua, tem muita qualidade, a série é muito boa, dentro da ambulância, e esse episódio ele junta três coisas no mesmo tempo. É parto dentro de um escombro, deputado infartando, e uma armação que pode, claro, mandar a chefe pra cadeia. Então fica comigo que a gente vai mostrar tudo sobre esses episódios e tudo que aconteceu. Já vai chegando com seu comentário, se inscreva por aqui. E eu acho que a cena mais forte desse episódio é o resgate ali na cisterna, e isso foi intenso, né? A Manuela, vivida pela a Valentina Herzog, né? Ela ouve ali um barulho embaixo de uma laje que desabou, todo mundo já tinha ido embora. Ela para, escuta, insiste, e aí que aquela fala dela foi intensa. E que ela fala que é flexível, 12 anos de balé, e desce pela fresta. Ou seja, o espaço é estreito, apertado, a câmera vai junto, cola no corpo da Manuela e você sente ali a claustrofobia de tudo isso, a direção colocando dentro ali de toda essa intensidade, e lá embaixo tá a Dandara grávida de 8 meses e o bebê não tá mexendo, então vem a primeira assim, caminho de informação. A Dandara tem 16 anos e é a mulher do Kennedy, o dono do morro, e o pai dela é o delegado, Sebastião. Então você já tem ali um traficante, a polícia se ameaçando de intensidades, enquanto isso uma menina de 16 anos entra nesse trabalho de parto lá embaixo. A Irene desce e a Glória ali assume junto, ou seja, essas mulheres no fundo de uma cisterna fazendo um parto no improviso. E quando o bebê nasce, mano, a série te entrega toda essa catarse pura. Mas o que faz essa cena funcionar não é só a tensão, é a revelação, né? A Manuela conta porque virou enfermeira, né? Uma enfermeira cuidou do irmão dela, o irmão acabou morrendo. Então, ela conversa direto ali com o pedido do pai lá do começo, entende? As conexões, mas o roteiro, claro, acabou de plantar também essa bomba emocional. Eu acho que a atuação das três está impecável aqui, de muito boa, a dureza e tal. A Valentina também sai de uma novata frágil para alguém que aguenta o tranco, ou seja, é o melhor momento dos episódios. Agora, se o parto é o coração, o caso do deputado é também o cérebro desse episódio, onde a série vai mostrando ali onde ela pode chegar nesses casos mirabolantes, sei lá, as séries dos Estados Unidos. O deputado Valdo infarta num quarto de hotel, ali com uma garota e tal, tudo isso junto. E aqui a série vai te dando um contexto podre, né? Que o partido dele acabou de comprar 6 deputados para desviar dinheiro da saúde, ou seja, o cara tá infartando e é peça de um esquema que rouba exatamente o serviço que tá tentando salvar ele. Uma ironia proposital, que eu não sei se faz muito sentido. Eu acho que a série tem que focar nos dilemas de salvamento, sabe? Quando você abre muito cerco pros personagens fora, eu acho que perde um pouco do sentido. Acho que deveria focar no drama dos socorristas e no drama ali, né, do pessoal que trabalha, e não tanto nos personagens, assim. Enfim, não sei, uma ressalva. O Pedro, do Emílio Dantas, é chamado de clandestino, ou seja, 8 mil reais, só que tem um problema. Se o deputado der entrada no Hospital do Rio, o esquema desmorona porque ele tinha que estar em Brasília, então um capanga armado tranca todo mundo, ninguém vai sair daqui. E aí eu acho que vai ficando interessante, né? A reanimação é intensa, ou seja,
a adrenalina lá em cima, mas a virada não é médica, é política, né? A Irene manda um drone e começa uma transmissão ao vivo, porque o político mais teme, o que o político mais teme é ser cancelado na internet. Então, assim, eu acho que eles deram muito foco nos casos, sabe? Como eu disse, acho que não funciona, assim. O foco deveria ser o pessoal que socorre, e aí acho que faz a história andar mais, sabe? E, por exemplo, esse caso é muito bom, mas juntando com o outro caso, aí fica uma empilhada de caso e fica sufocante, sabe? E eu acho que a série ainda tá tentando entender o próprio mundo dela, sabe? E aí a Manuela fecha o ciclo, né? Porque ela pega o material, chantageia o esquema, não quer dinheiro, quer os 6 deputados votem contra os cortes na saúde, ou seja, isso vai desdobrando ali nos dilemas dos socorros que eles vão fazendo, sabe? A menina que o pai queria assustar virou aí a mais perigosa da sala, só que o episódio não te deixa comemorar por muito tempo, porque enquanto isso, lá atrás, outra bomba estava sendo armada e o roteiro do episódio ele é construído nisso, né? Ele passou batido ali. Lembra do Maurício lá no começo? Pois é, ele fala: eu não posso perder mais outro filho. Pois é, mais outro. Ou seja, ele já perdeu um. E isso conecta com a Manuela, que virou enfermeira, porque uma enfermeira cuidou do irmão dela. E isso, mano, é o mesmo irmão. Ou seja, o pai quer proteger a filha do mesmo tipo de dor que já destruiu a família. A filha entrou na profissão exatamente por causa dessa dor, né? Os dois estão presos no mesmo luto, então cada um tá puxando para um lado, ou seja, mostrando as conexões dos personagens e tal. Só que isso é uma coisa que não consegue se arrastar por muito tempo. Isso é um trauma, sabe? É uma força, é uma motivação que deveria vir em algumas ocasiões, não o tempo inteiro. Você não pode ficar se arrastando o tempo inteiro, a série construindo isso e tal. E eu acho que às vezes se perde um pouco no meio, assim, nos dramas, né? Agora, vamos falar de tudo que tem funcionado, de tudo que não tem funcionado na série? Pois é, eu gosto de falar isso, porque eu acho que o problema desse episódio é o excesso, né? É coisa demais no mesmo lugar. Você tem parto da cisterna, você tem um deputado do hotel, tem a separação da Glória, tem a Duda atrás de motor, tem a Dona Laura burlando o remédio, tem a armação dos Seixas. Então, cada uma dessas tramas, gente, era um episódio só, e aí você coloca eles em cada um dos episódios, e aí o que você faz? Você destrincha os socorristas, né? A enfermeira, os casos deles, as dilemas moral, os dramas deles ali na área de socorro, porque o drama dos pacientes que está socorrendo não funciona. Não funciona nos Estados Unidos, não vai funcionar aqui no Brasil. Por que eu tô pegando a referência dos Estados Unidos? Porque a gente é fã de série médica, ou seja, a série tá bebendo na fonte médica, de socorro. Então, eu já acompanhei todas as séries médicas, Chicago Med, todas e tal, e nenhuma delas foca tanto no caso dos dilemas dos pacientes. Por quê? Porque satura, entendeu? Quando você coloca os personagens dramáticos, entendemos que quem são os melhores atores ali são os socorristas. Então, eles têm que ter o arco maior dramático. Por quê? O paciente, né, a pessoa que está passando pelo dilema, vamos colocar assim, ele é um ator que está fazendo uma ponta, né? Ele está fazendo uma participação. E aí, às vezes, o ator não consegue entregar a carga dramática porque ele não tem uma experiência tão grande. E outra, por dinheiro, você não vai contratar os melhores atores para fazer essa ponta dramática em participações de socorro. Entende? Então a série fica desnivelada de atuação, ela perde qualidade. Então acho que, mais uma vez, a Globo sempre cometendo errinhos aí de não entender o mundo das séries. Acho que ainda tem muito eco, né? Eu não entendo que as produções aqui no Brasil, não sei vocês, se vocês acompanham produtos lá de fora, dublado ou no áudio original. Eu gosto de ouvir o áudio original. E aqui no Brasil, eles têm um problema muito sério, muito grave, porque os diretores, eles vêm eles bebem de muito filme. Então, como eles não gravam em estúdio, eles gravam em
externas, locações reais, eles usam microfones que captam muito barulho externo. E esse barulho externo dá muito eco. Lá fora, as produções, eles não captam, né? Eles não captam esse barulho externo. Tudo bem que algumas produções dos Estados Unidos gravam em estúdio, mas muitas outras são locações reais. Então, esse barulho assim, sabe? Esse modelo que eles usam, esse modelo vem muito de filme, né? Então eu não gosto. Acho chato, acho que não funciona. Mas enfim, né? Vamos acompanhando aí até onde a série vai. Quero ver os próximos caminhos. A gente torce para que eles sejam mais. Entendam como é fazer série estilo americano. Porque é o que vende, é o global. Porque a gente quer que essas séries elas sejam exportadas para o mundo todo, né? Que não fique só no nicho aqui do Brasil. E isso é um problema que até as séries da Netflix brasileiras também enfrentam isso. Vamos seguir acompanhando. Tamo junto e até a próxima.